Quero contar duas histórias para você hoje. O profeta Isaías foi um dos profetas mais importantes da história do povo de Deus. Acredita-se que ele já partilhava a palavra do Senhor entre o povo de Israel há muito tempo antes de Deus aparecer a ele com a sua glória e fazer então o chamado oficial. Isaías era um homem comprometido com a verdade e estava desapontado pela falta de conhecimento e a grandeza do pecado do seu povo. E aí ele escreveu assim: ai de você, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores. Mas certo dia, Deus se apresentou a Isaías, o qual poderia ser o único homem daquela nação que estava mais próximo de ser digno de ver a sua glória. Mas sabe qual foi a reação dele? Ai de mim, ele chorou, pois estou perdido. Eu sou um homem de impuros lábios, eu habito no meio de um povo de impuros lábios e eu vi a glória do Senhor. O tal homem que pregava a palavra de Deus para o povo, o tal que a nível espiritual estava acima de todos aqueles que estavam ali naquela nação. E ele era representante de Deus para o resto do povo. Esse mesmo se reduziu à sua insignificância e se achou tão imerecedor de estar na presença do Altíssimo, que disse: ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor. Ele poderia ter pensado assim: eu não mato ninguém, eu não roubo, eu não adultero, eu sou profeta dessa nação há tanto tempo. Claro que eu estou pronto para ver Deus face a face. Mas ele entendeu que o simples fato dele ter lábios impuros já o colocava numa posição indigna de ver o Criador. Mas Deus viu a sua humildade e viu também a sua disponibilidade para fazer o seu serviço. Então ele o chamou para ser um profeta messiânico, ou seja, aquele que iria apontar para a vinda de Cristo. Essa história aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. E quem foi este rei? Ele era um grande guerreiro, um engenheiro de guerra notável, e o seu exército era tão poderoso que a sua fama chegou até o Egito. Ele trouxe prosperidade e segurança durante o seu reinado. Bom, ele se tornou tão poderoso que se esqueceu de quem realmente era. E um dia ele entrou no templo para oferecer incenso, queimar incenso, o que era uma função apenas dos sacerdotes da época, e ele não era sacerdote. Apesar de ter sido advertido de não o fazer, Urias continuou com a sua ação prepotente. Nesse mesmo momento, a ira de Deus recaiu sobre ele e ele ficou com lepra. Até o dia da sua morte, a marca da sua prepotência o seguiu. Eu disse que iria contar duas histórias, não foi? Mas pensando bem, acho que eu vou contar mais uma história que não é bíblica, mas tem a ver com estes eventos que estamos conversando aqui. Certo dia, um gerente de uma empresa de limpezas levou um funcionário novo ao seu local de trabalho e o chão tinha sido limpo, parcialmente. E ele pediu para que o funcionário olhasse para o chão e então perguntou: o que você vê? O funcionário respondeu: eu vejo sujeira. A resposta do gerente foi: bom, você então consegue ver onde está o problema, então poderemos trabalhar juntos. Queridos, entendam uma coisa: o problema não é você ter pecados. Deus enviou o seu Filho para que isso fosse resolvido. O problema maior é quando você não vê o seu pecado. O problema é quando não conseguimos reconhecer a nossa pequenez e nos achamos capacitados e habilitados de estar na presença de Deus, apesar de tudo o que fazemos. As pessoas que machucamos com as nossas palavras, a forma egoísta como subimos em cima de tudo e todos para alcançar uma posição melhor na nossa empresa, ou a infidelidade que cometemos quando ninguém está vendo só porque colocamos em primeiro lugar o nosso interesse próprio. Mas existem boas notícias. Nem tudo está perdido para você, nem tudo está perdido para mim. Se você vir o seu pecado e o confessar, fugindo para se abster dele, Deus é fiel e justo para o perdoar. Não seja como o rei Uzias. Siga o exemplo de Isaías, que confessou a Deus os seus erros antes de conseguir permanecer na sua presença. Deus coloca na sua frente bênção e maldição. E Ele te aconselha: escolha a bênção.
Viva com abundância pela graça do Pai e o resto Ele fará. Medite nestas palavras do livro Grande Conflito. Nem homens ímpios, nem demônios podem embaraçar a obra de Deus ou excluir a sua presença do seu povo, se este, com o coração submisso e contrito, confessar e abandonar os seus pecados e, com fé, reclamar as promessas divinas. Toda tentação, toda influência adversa, quer manifesta, quer secreta, pode com êxito ser vencida, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe e que Deus te faça enxergar, sim, os seus pecados e confessá-los, mas também enxergar a graça de Cristo na sua presença.